Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Boa noite. Tudo bem com vocês? Gente, meu nome é Expedito, sou casado, sirvo a Deus nesta paróquia, neste grupo de oração, juntamente com a minha família. Feche seus olhos por um instante. Pense em um ser da natureza, do seu conhecimento, em um ser vivo da natureza, do seu conhecimento, que você pode admirá-lo pela liberdade de vida que ele vive. Nesta noite, o Senhor vem nos falar da vida em sua plena liberdade, pois Ele próprio é o Senhor da vida, é o tema desta pregação. Quando eu disse, pensa em algo assim, um ser vivo da natureza que você conhece, que você pode admirá-lo pela liberdade de vida que ele vive, eu particularmente, eu olho as borboletas e admiro a liberdade das borboletas, a simplicidade das borboletas, como são livres, e eu fico assim imaginando como vivem bem, como são felizes. Outro exemplo, os pássaros, a liberdade do voo das aves nos chama a atenção. E nos chama a atenção exatamente porque dá uma impressão de que nós muitas vezes invejamos e desejamos ser como as aves, voar livremente, viver a vida livre. Que maravilha! Imaginamos, deve ser poder voar mais alto, por exemplo, como a águia, poder voar. Mas o Senhor nesta noite vem nos dizer que a nossa liberdade de viver bem é muito maior que a liberdade das aves, das borboletas e de outros seres vivos. E nos chama a atenção exatamente porque que nós admiramos a liberdade da natureza, dos seres vivos da natureza, das plantas, quando nós temos uma liberdade maior, temos a sabedoria, temos todos os meios para viver com maior liberdade, para viver ainda melhor. Vamos caminhar com a palavra, vamos conferir esta vida, esta liberdade de vida. Abra a sua Bíblia lá no Evangelho de São João, capítulo 11, e vamos fazer a leitura dos versículos 38 a 44. Eu quero que todos encontrem. Se alguém não tem Bíblia, por favor, os irmãos que estão com a Bíblia se aproximem de quem está sem Bíblia, para que nós possamos acompanhar a leitura do Evangelho. Amém? Todos acharam? João 11, 38 até 44. Posso iniciar a leitura? Amém?
Tomado novamente de profunda emoção, Jesus foi ao sepulcro. Era uma gruta coberta por uma pedra. Jesus ordenou: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias que ele está aí. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Levantando Jesus os olhos ao alto, disse: Pai, rendo-te graças, porque me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa do povo que está em roda, para que creiam que tu me enviaste. Depois destas palavras, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, tendo os pés e as mãos ligados com faixas, e o rosto coberto por um sudário. Ordenou então Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, Jesus é o Senhor da vida. Jesus é o Senhor. Diante do senhorio de Jesus, diante da autoridade de Jesus, diante da voz de Jesus, não tem diabo que resista. Não tem diabo que não obedeça. Sai, foge, obedece de imediato. Diante da autoridade de Jesus, diante do senhorio de Jesus, diante da autoridade da voz de Jesus, aonde não há vida, ou seja, a morte está. Diante da voz de Jesus, a morte desaparece, para que a vida ocupe o seu lugar. Lázaro estava morto, bem morto. Quando a Escritura fala 4 dias, é a totalidade, não tem mais esperança. O 4º dia é o início da decomposição do corpo. Não tem mesmo esperança. É como Marta disse: já está podre, já está fedendo. Não tem mais jeito perante homens. E Jesus repreende: não te disse que se creres verás a glória de Deus? E ordena ao morto: saia para fora. E o morto sai para fora. Aquele que há 4 dias, aquele que está entrando no estado de decomposição, aquele que já está fedendo, aquele que já está podre, se levanta, embora todo amarrado. O Evangelho vai detalhar estas amarras exatamente para mostrar que as amarras levam à prisão, levam à morte, e amarrados, enrolados, ninguém é capaz de sobreviver, ninguém é capaz de viver. Por isso, Jesus ordena: desamarre-o, soltai-o e deixem-o ir. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, nós vamos trazer esta palavra para a nossa vida. Da mesma forma que o morto, não haveria nenhuma necessidade de estar enrolado, de estar amarrado em um sepulcro, ainda com uma pedra lacrando a porta do sepulcro. Da mesma forma, eu, você, muitos de nós, vivos, aparentemente, estamos enrolados, estamos amarrados
estamos escravizados, estamos como que em sepulcros, presos, mortos, sem sentido, sem direção, sem rumo, refletindo, preparando e aprofundando na reflexão deste trecho da Sagrada Escritura, nós chegamos à conclusão que são inúmeros os casos de pessoas vivas que se enrolam, que se amarram, que se escravizam a ponto de perderem suas vidas. Entram em profunda depressão porque vão vivendo de uma forma em interesse de satisfazer as vontades próprias. Eu quero isso, tenho que fazer isso, eu preciso disso e mais aquilo, e vai fazendo e vai acumulando. Uma hora perde seu controle e, no dizer popular, uma hora está tão enrolado que não encontra mais saída. Nós temos conhecimentos, eu quero citar isso porque isso nos chama a atenção, e principalmente, não tem nada contra, mas principalmente em relação às mulheres, é comum a gente ouvir esses noticiários a respeito da falta de controle com os cartões de crédito. Toda vez que isso aparece nos noticiários, as mulheres estão em primeiro lugar. E quantos casos, coitadas, se enrolam tanto que perdem o controle, perdem o sentido, e quantas pessoas dão fim em suas vidas por conta da falta de controle com a administração da vida, com a liberdade da vida. Quantos casos de depressão? Eu estou falando de pessoas vivas, mas enroladas, amarradas, por causa de simplesmente vaidade, luxo, bebedeiras. Quantos casos de irmãos, de irmãs que vivem na escravidão, na sarjeta, pelas calçadas, comendo lixo. Isto não é sentido de vida, isto não é vida, isto não é liberdade de vida, isto é escravidão, isto é já viver a morte. Porque a vida é bela, é maravilhosa, e a vida é só com Deus, é só em Deus, é só com o Senhor, é só com Jesus. Quantos casos, se eu fosse aqui mencionar casos de idolatria, que escravizam, que tiram a liberdade de viver, eu ficaria aqui a noite inteira mencionando e não terminaria. Aonde está a liberdade de filhos e filhas queridos e amados de Deus? Por que isso acontece com as borboletas? Por que isso acontece com as aves? Por que isso acontece com a natureza e não acontece conosco? Acontece comigo. Comigo acontece. A partir do momento em que eu reconheci o Senhorio de Jesus, a partir do momento em que eu reconheci Jesus é o Senhor, tudo na minha vida mudou. Rapidamente eu quero dizer que a primeira vez que eu entrei no grupo de oração, eu não entrei bêbado. Eu não entrei bêbado.
não de compromissos, mas das minhas vontades. Eu escutei a pregação no grupo de oração. Jesus tem uma vida melhor para você. Ou seja, Jesus tem a vida no seu pleno sentido para você. Isso que você vive não é sentido de vida. E parece que falava comigo. Aliás, era para mim. Parece que o pregador me conhecia e sabia da minha realidade. E eu tomei posse. E eu já disse aqui algumas vezes, a partir deste momento, a minha vida mudou, a minha vida ganhou sentido, a minha vida tem sentido, ou seja, eu encontrei a vida, eu descobri a vida, e eu passei a viver a vida com liberdade. E hoje eu tenho a liberdade de viver, posso dizer, sou livre. Posso dizer, vivo, e vivo com gosto, e vivo com sentido, porque Jesus é o único sentido da vida. Jesus é o Senhor. A morte, o diabo, o ídolo, as minhas vontades, tudo tem que se render diante do senhorio de Jesus. Eu tenho que me render diante do senhorio de Jesus. Às vezes nós conversamos entre irmãos em comunidade e encontramos pessoas assim quase que sem direção, confusas, preocupadas, duvidando de uma coisa ou de outra, sem saber que decisão toma na vida. Irmãos, você não precisa sofrer por si só o que deve, o que pode, o que não pode, o que não deve. Reconheça unicamente que Jesus é o Senhor, que Jesus tem a vida, que Jesus quer que você viva livre. Você tem a liberdade de escolher. Você tem um espírito de sabedoria, um espírito que nos faz ser diferente dos seres da natureza, um espírito que nos faz sermos homens e mulheres capazes de discernir as coisas, distinguir umas das outras, de escolher entre o bem e o mal, escolher o bem, entre a morte e a vida, escolher a vida. Porque sofremos tanto, insistimos em fazer acontecer as nossas próprias vontades. Jesus é o Senhor da vida. Precisamos estar com esse Senhor, acreditar neste Senhor. Como ele respondeu a Marta: não te disse que se creres verás a glória de Deus? E o que é a glória de Deus? É a vida no seu pleno sentido, vivida agora. É aqui e agora que nós experimentamos a glória de Deus. É aqui e agora que nós somos convidados, chamados a viver a nossa vida na plenitude, no pleno sentido. Ninguém é santo depois da morte. Ninguém se santifica depois da morte. É aqui e agora que se vive a santidade. Santidade é justiça. Santidade é glória. E se cremos no Senhor, aqui e agora, a partir deste momento, já começaremos a experimentar, a vivenciar a vida, a beleza da glória de Deus. Queridos irmãos e irmãs, este é o tempo de buscar o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Procurar o Senhor enquanto Ele se deixa encontrá-lo. Fazer a vontade
Se Jesus é o Senhor, precisa ser meu Senhor, não somente o seu Senhor, o meu Senhor, o seu Senhor, o meu Senhor, o nosso Senhor. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se Jesus é o Senhor, eu preciso ser o quê? Talvez a chave, talvez o segredinho que impede de vivermos a liberdade de filhos e filhas queridos e amados de Deus, a liberdade da vida, da beleza. Que maravilha de vida! A beleza da vida. Eu quero lembrar novamente, quando a gente passa e vê grupos de pessoas se drogando, alcoolizados, em outras situações, eu já ouvi muito, e às vezes a gente pode pensar, mas que vida é esta? Aonde está Deus? Aonde está o Senhor que não está vendo? Olha, o Senhor está vendo tudo isso. Realmente isto não é vida. Agora, Jesus nasceu no seu imenso amor, nos dá toda esta liberdade, porque o seu Espírito está em nós, e nós somos capazes de discernir, distinguir e fazer a opção de vida. Ou seja, escolher a vida ou a morte. Este é o tempo de buscar o Senhor, de fazer a vontade do Senhor, estar com o Senhor, caminhar com o Senhor, ser amigo do Senhor, ser amigo de Deus. Que coisa mais maravilhosa! Gente, quando eu falo isso, por experiência, eu fico, sabe, me bate uma emoção muito profunda. É uma coisa muito profunda dentro de mim quando eu falo ser amigo de Deus, fazer a vontade de Deus, andar com Deus, estar na presença do Senhor. Sabe, eu fico assim tão emocionado que me falta palavras, porque não tem como explicar como isso é maravilhoso. Como isto é maravilhoso, como isto nos enche de vida. Quando entramos em oração, falando com o Senhor, escutando o Senhor, louvando o Senhor, sentindo o amor do Senhor. Gente, se sentimos no colo, nos braços do Senhor, nos sentimos como que filhos, não assim abandonados, mas pequenininhos, crianças de colo, no colo do Senhor, e o Senhor nos amando, o Senhor nos dando vida. Que maravilhoso! Este é o tempo da graça, este é o tempo de deixar que o Senhor seja Senhor de nossas vidas. Diante de nós, nesta noite, o Senhor nos apresentou o bem e o mal, a vida e a morte. A vida, Ele é a vida, só Ele é a vida. Irmãos, e o que é a morte? É como eu disse, se ficarmos aqui mencionando tudo aquilo que não é de Deus e não faz com que Deus esteja em mim e eu em Deus, é morte. Tudo aquilo que não me permite estar com Deus, na presença do Senhor, não tem sentido. Escolhamos a vida.
Escolhamos Deus. Queiramos Deus. Ansiamos pelo Senhor. Busquemos o Senhor. Se algo em minha vida me impede, eu não consigo, não tenho forças, eu insisto e eu digo, é questão de querer, é questão de decisão. A decisão é sua, a decisão é minha. Vocês que estão aqui nesta noite, deixaram suas casas, o comodismo de suas casas, talvez não imaginavam que nesta noite Jesus ia estar oferecendo, colocando em suas mãos a vida. A vida foi colocada em suas mãos. A palavra da vida, o Senhor da vida, foi anunciado para você. A decisão é sua. A opção é sua. Você quer continuar vivendo isso que você pensa que é vida? Você quer continuar fazendo a sua vontade, se escravizando, sofrendo, caminhando para o túmulo? Você quer continuar amarrado, enrolado? Ou você prefere a vida, a liberdade de filhos e filhas de Deus? Sim ou não? Vocês preferem? Vocês querem? Eu sempre coloco essa responsabilidade, porque a opção pela vida é questão de responsabilidade, é questão de comprometimento, é comprometer a vida na sua totalidade. Eu não posso comprometer a minha vida com a vida de Deus e viver parcialmente, fazendo as minhas vontades. Deus é ciumento. Deus me quer por inteiro. E não tem sentido eu viver, como dizemos popularmente, com um pé lá e outro cá. Ou eu sou de Deus, ou eu sou do diabo. Ou eu faço a vontade de Deus, ou eu escuto a voz do meu Senhor, ou eu escuto a voz do demônio, ou eu escuto a voz da morte. A decisão é sua. Ou santo, ou nada. Ou de Deus, ou do diabo. Mas escolhamos ser de Deus, escolhamos ser do Senhor. O Senhor